Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor Medicina Diagnóstica, porque sua saúde vale muito. Acesse biolabor.com.br. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Acesse oncoitu.com.br. Bom dia para você que está chegando agora aqui no Show da Manhã. Uma pausa na nossa programação musical para falarmos de saúde, para falarmos de prevenção, principalmente prevenção, né? Porque eu acho que mais do que a gente falar propriamente da doença, é falar do como se prevenir dela, né? Porque a prevenção sempre é o melhor caminho, a gente sempre preza isso no Saúde Cidade. E claro, quero agradecer os nossos parceiros aqui do Saúde Cidade, Biolabor Medicina Diagnóstica. Faça o cartão Biolabor, é gratuito e garante 50% de desconto nos exames, então fique atento aí, tá? Oncoitu e Oncoindaiá, carinho e humanismo é o nosso lema. Acesse oncoitu.com.br. E em Farmadrogaria, a farmácia da sua economia. Recebendo hoje demos uma trégua para o Dr. Bastos. Dá uma descansada, né, Tiago? Para ele dar uma descansadinha, porque ele está trabalhando muito. Brincadeira. Trouxemos hoje o Dr. Tiago Cury, urologista, para falarmos sobre prevenção, principalmente, né, vivenciando aí o Novembro Azul. Vamos falar de câncer de próstata, vamos falar de hiperplasia, vamos falar da diferença aí dessas duas doenças. Primeiramente, eu quero agradecer ao Dr. Tiago Cury, mais uma vez aqui com a gente. Foi sucesso da última vez que você veio aqui e hoje com certeza será também. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia a todos os ouvintes. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez, né? Agradeço também ao Dr. Bastos, né, que disponibiliza o horário para a gente poder conversar um pouco mais sobre um assunto tão importante, né? Exatamente, porque estamos, né, vivenciando o Novembro Azul e a gente já veio falando, né, no decorrer do mês sobre a saúde do homem, falamos de algumas pautas bem interessantes aqui, mas claro que a gente ia deixar para o Dr. Tiago a pauta principal, né, do Novembro Azul, por isso que é denominado como Novembro Azul, saúde do homem e também sobre a prevenção do câncer da próstata. Queria que o senhor falasse para a gente, doutor. Isso, o Novembro Azul existe, né, para a gente tentar conscientizar os homens, né, sobre essa doença, né, o câncer de próstata. E por que ela é tão importante? Porque ela é muito prevalente. É o câncer mais comum nos homens, excetuando os câncer de pele e não melanoma, né? Então ele é o que mais ocorre e é um câncer muito prevalente. Por isso, e ele não causa sintomas iniciais, né? Ele só vai causar sintomas quando já tiver um estado bem avançado, já com impossibilidade de tratamento curativo. Então a gente tem que buscar ativamente esses pacientes, né, com um diagnóstico precoce, né? Por isso o Novembro Azul, para conscientizar as pessoas para passarem por exames de rotina, para realmente se fazer esse diagnóstico no momento adequado. A gente sabe, né, doutor, que em muitos veículos de comunicação vem a informação do Novembro Azul, acaba ficando muito presente o novembro aí. Isso dá maior procura dos homens aos consultórios? No caso, o senhor deu maior procura, né, esse mês? Sim, novembro é um mês em que muitos homens que normalmente não procuram ou que... Aumenta, eles vêm mais, né, eles procuram mais, né, fica esse alerta. Então é uma campanha que funciona muito bem, né? Principalmente para aqueles homens saudáveis que não tem nenhuma, pelo menos uma doença conhecida, né? Sim. Eles vão atrás, eles vão procurar a prevenção e procurar se cuidar dessa forma. Exatamente. E olha, só para você ter uma ideia, casos por ano de câncer de próstata, mais de 2 milhões de casos no Brasil por ano aí do diagnóstico do câncer de próstata, que diagnosticado precocemente tem cura, né, doutor? Exatamente, é possível, né, seja por cirurgia, radioterapia, né, obviamente cada caso é avaliado individualmente, mas é possível
se curar, né? E para isso precisa dos exames, que é o exame de PSA, que é coletado numa amostra de sangue, e o exame do toque retal, né? Uma vez eles alterados, a gente tem que investigar mais a fundo, né? Há uma suspeita maior para o câncer de próstata, a gente tem que investigar mais a fundo e, se realmente fizer o diagnóstico, vai instituir o tratamento adequado, né? Exatamente. E é por isso que a gente vem, né, no programa sempre preconizando, falando sobre prevenção, porque quanta coisa se evita, né, se você descobre logo no início, enfim, futuros problemas, falando bem no dito popular, evita tanta dor de cabeça, né, se você diagnostica assim precocemente qualquer tipo de doença, não só o câncer de próstata. E a gente estava falando também em off aqui, eu e o Dr. Tiago Cury, que, claro, nos dias de hoje, com toda a informação que nós temos, se você souber procurar coisas na internet, você encontra muitas coisas interessantes, né? Você tem que saber onde você procura enfim. E acaba que os homens que estão até agora nos ouvindo nesse momento, eles estão mais atentos, né? Os netos, os filhos estão mais atentos aí nos pais e vivendo muito mais, né? Vivendo aí, tem idosos vivendo até 90 anos, 95 anos. Isso é uma maravilha, né, doutor? Exatamente, né? A melhora da tecnologia, a melhora dos tratamentos, né? O próprio conhecimento, né, da saúde como um todo permitiu um avanço aí, um aumento da expectativa de vida, com toda certeza. Claro que a gente tem que, como o doutor falou, tem que fazer exame. E aí vem a pergunta, né, que todo mundo pergunta, todo mundo sabe, mas todo mundo pergunta, né? Vai lá para fazer o exame para ver se, né, tem alguma coisa na próstata ou não. Só o exame de sangue basta, doutor, ou não? Não, o ideal é o exame de sangue e o toque retal. Isso é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, né? Que é a mesma opinião das sociedades europeias e americanas, né? Então, qualquer uma dessas alterações, a gente pode dar o alerta e aumentar a suspeita para o câncer e daí precisar investigar com novos exames, né? Mas o básico são esses dois. Geralmente, se a pessoa tem alguma coisa na próstata e ela faz o exame de sangue primeiro, já dá alguma coisa, doutor? Se tiver alguma alteração muito relevante, sim, a gente pode suspeitar bastante, né? E daí certamente vai ter que realizar o exame do toque. E mesmo ele não vindo alterado, com o exame de PSA muito elevado, a gente pode, né, precisar de exames mais apurados, como a ressonância e a própria biópsia diretamente, né? Não tem como ficar sem o exame do toque, porque é pelo toque que o médico observa se está aumentado ou não, né, doutor? Exatamente. Não tem como, né? É um exame que é muito rápido, né? Ele é um incômodo, mas indolor. Ele não tem dor, é só um incômodo. É um incômodo, não é doloroso, a menos que o paciente tenha alguma doença na região, logicamente, né? Caso contrário, não causa dor. E é muito barato, pensando em sistema de saúde, tanto público quanto dos convênios, né? Pensar que é um exame que o custo é zero, é muito válido, né? Exatamente. Pensar que se todo mundo for precisar fazer uma ressonância, um exame muito mais apurado, o sistema não consegue dar conta disso do ponto de vista financeiro, né? Certeza. E daí não tem dinheiro depois para pagar o próprio tratamento. E também não submete, né, o paciente à espera ali, né, de um exame. É tão rápido, como o senhor falou, e tão eficaz. Agora, doutor, o que a gente pode esperar hoje em relação até a essa procura mais dos homens, né? A prevenção, como a gente disse no início, tudo é muito mais fácil. Agora, quando que começa a procurar para fazer um exame? O homem tem que procurar para fazer um exame desse? Isso, a recomendação também da nossa sociedade, que é a mesma da americana e europeia, é a partir dos 50 anos, exceto para aqueles que têm algum fator de risco, que é um familiar com câncer de próstata, que seja um pai, um tio, né? E que aí passa a ser 45 anos. 45. Fora isso é 50. O que não quer dizer que algum paciente mais jovem, a gente individualiza, e alguém mais jovem que por ansiedade, por realmente querer, por curiosidade, óbvio que ele pode ser feito com 40 anos, sem problema nenhum. Mas a recomendação é 50 ou 45 com fator de risco. Perfeito. E de quanto em quanto tempo tem que fazer o exame, doutor? Se o exame vier
normal, o exame de PSA normal e o toque sem nenhum nódulo suspeito, ele deve ser repetido anualmente. Ele só vai precisar repetir antes, né? Isso é individualizado, né? A depender dos valores, né? Se precisar seguir, se precisar repetir esse PSA para ver se há um aumento ou não, né? Caso contrário, estando tudo normal, é uma vez ao ano. Perfeito. Só para a gente também não finalizar, mas que é bem importante, o doutor estava me falando aqui. Doutor, de repente o homem fez lá o exame da próstata, deu alterado, deu aumento, já é o câncer de próstata, pode ser outra doença. E eu queria saber da probabilidade também de um homem que está com câncer de próstata dele ser curado, porque eu acho que isso que os homens ficam com medo, né? De ter o câncer de próstata, precisar operar e depois também, como diz o dito popular, não funcionar, doutor. Esse também é uma questão, fica até uma questão emocional aí, né? Sim, exatamente, Dani. Uma vez alterado o exame, né, de próstata, seja o toque ou o PSA, a gente vai ter que investigar mais a fundo, muito provavelmente vai solicitar uma biópsia. E essa biópsia, que é uma análise no microscópio da próstata, e se vier confirmado o câncer, aí sim a gente vai ter que instituir um tratamento. Nem todo câncer precisa necessariamente ser tratado nesse momento. Cânceres muito pouco invasivos podem ser observados por um tempo, né? Óbvio, é muito individualizado, né? Cada paciente é um paciente, mas isso pode ser feito, mas grande parte deles vai ser oferecido tratamento curativo. Isso seria o inicial que o senhor está falando? O inicial, exatamente. Num caso inicial, com um PSA não muito alto, com um toque que não chame muita atenção, ou de preferência que não tenha nódulo, né? E que seja graduado, que a gente tem na biópsia, né? De 6 a 10 no grau. De 6 a 10, que é o Gleason, né? 6 a 10, o Gleason 6. Em algumas situações a gente pode só observar. Grande parte delas a gente oferece tratamento curativo, que na imensa maioria das vezes é a cirurgia, que pode ser aberta, videolaparoscópica ou a robótica, que está muito em alta, né, no momento. Uma vez... Essa inicial, que só observa, toma medicação? Não, o tratamento nesse momento não. A medicação para o câncer de próstata vai ser o bloqueio androgênico, né, que é o bloqueio total da testosterona, né, a castração química, né, conhecida popularmente, que vai ser para os casos avançados, né? Não cabe no caso inicial, é tratamento cirúrgico ou radioterápico, ou seja, um tratamento local, né? E uma vez instituído o tratamento, né, definitivo, né, na maioria das vezes vai ser oferecido a cirurgia, que pode ser feito nessas 3 formas. E é tranquila essa cirurgia, doutor? É uma cirurgia de grande porte, né? É muito variado de paciente para paciente. Aqueles pacientes têm uma saúde, por isso que é importante a boa saúde, né? A prevenção de outras doenças, né? Então, um paciente diabético que já infartou, ele vai ter um risco maior de complicações. O paciente que faz atividade física, que trata a hipertensão e diabetes adequadamente, se cuida, provavelmente vai evoluir de uma forma bem melhor. E a pessoa fez a cirurgia, doutor, ele tá curado ou pode voltar? Como é que fica? A gente avalia com o PSA. O exame de PSA é muito melhor nessa fase, pra gente avaliar o pós-tratamento. Se ele tiver zerado, né, ele for indetectável no exame de sangue, aí pode considerar curado. E é isso que a gente vai acompanhando com o tempo. É quase próximo de 100% a cura para os casos iniciais, né? Iniciais, tá vendo, gente? A importância desse programa da prevenção e dessas datas, desses meses, né? Doutor, por exemplo, o homem fez a cirurgia, né? Aí tá acompanhando e tal. Eu até queria saber em relação a isso. É confuso, porque assim, a hiperplasia, como a gente vai entrar falando agora, não é a mesma coisa, mas de repente a pessoa pode ter o câncer de próstata e a hiperplasia juntos, é isso? Exatamente, né? A hiperplasia da próstata é um aumento, hiperplasia benigna, né? Então não é câncer, não é uma doença que causa, né, que pode causar o óbito, como o câncer, mas é uma doença que incomoda muito, causando sintomas, geralmente o aumento dela, causando obstrução urinária, dificuldade de urinar, ir ao banheiro toda hora. Isso, ainda bem, é muito mais comum que o
que o câncer, né? 50% dos homens acima de 60 anos vão ter, então é bem considerável, né? E esses sintomas iniciais precisam ser avaliados e pode ser tratado muitas vezes com medicamento, né? Isso altera muito a qualidade de vida, né? Muito menos a mortalidade. Atrapalha a vida sexual do homem, a hiperplasia ou não? A hiperplasia por si só não, mas a causa dela está muito relacionada com alterações metabólicas, né? A síndrome metabólica, que é diabetes, hipertensão, aumento da gordura abdominal. E isso também causa a disfunção erétil. Então, indiretamente, ela está relacionada, sim. Entendi. Então, o homem que, de repente, aí tem uma certa idade, mais de 45 anos, tá com dificuldade para urinar, tá urinando, de repente, assim, fracionado, que fala? Sim. Fracionado, enfim, tá sentindo que tá diferente essa parte urinária. Tem dor? Quando tem pode dor. ter dor, pode ter desconforto, pode ter aquela micção em 2 tempos, ele urina e logo depois ele tem que voltar para urinar mais um pouquinho, né? Esses são os sintomas. Que confunde também com, de repente, infecção urinária, né, doutor? Sim. A pessoa fica com, acho que eu tô com infecção urinária. Sim, a infecção urinária no homem é muito rara, ela pode acontecer em pacientes com hiperplasia já mais avançada, mas não é comum. A mulher isso é muito mais comum. Olha. No homem a gente pensa sempre muito mais já na hiperplasia da próstata, né? Então a infecção não é o principal para os homens. Certo. Só que eu ia perguntar, tinha até esquecido, mas eu só quero, para a gente finalizar em relação ao câncer de próstata. Uma vez o paciente diagnosticado, se submeter a uma cirurgia, ele vai ficar impotente, doutor? Ele é um dos efeitos colaterais da cirurgia, né? É muito variado. Depende muito do grau do câncer. Se é um câncer muito avançado, essa cirurgia tem que ser mais ampla e pode lesar os nervos que geram a potência, né? Então, causando aí a impotência sexual, a disfunção erétil. E também depende do grau de disfunção erétil prévia à cirurgia. Se já é um homem que já tem alguma dificuldade de ereção, ele vai ter anteriormente à cirurgia, ele tem grandes chances de ter. Mas é algo a se pensar. Tem tratamento, é possível, mas é um efeito colateral da cirurgia, sim. Mas é possível reverter isso? É possível reverter e é possível nem ter. É possível que após a cirurgia e volte ao seu normal sem problema nenhum. É possível, sim. Perfeito. 10h31, ficou por falar algo que o senhor queria comentar? Acho que é importante também, lembrando do Novembro Azul, essa campanha de conscientização, não só no câncer de próstata, né, mas na saúde masculina global. Então, é importante não só pensar no câncer de próstata, né, mas como para evitar e prevenir diversas outras doenças e promoção de saúde, né, para que tenha uma vida mais saudável. Então, os homens e, logicamente, também as mulheres. É o que o doutor Tiago estava falando aqui. Tudo, gente, tudo na medicina é você ter uma vida saudável. Sedentarismo, tudo contribui. As doenças que vêm acompanhadas aí de tudo isso, né, doutor? Como o senhor falou, o diabetes, a hipertensão, né? Isso atrapalha muito a vida, principalmente, a gente está falando do homem, mas do homem, né? Atrapalha muito, predispõe a outras doenças e complicações, né? Então, prevenindo isso, tendo uma vida saudável já é um bom começo para prevenir diversas doenças, né? Perfeitamente. Bom, 10h32, nós finalizamos aqui o nosso Saúde Cidade com o Dr. Tiago Cury, urologista. E olha, eu quero trazer o Dr. Tiago aqui de novo, porque eu fui capaz de fazer uma pergunta para ele, porque eu sou dessas, né? Eu tô com um médico urologista aqui, eu não ia deixar escapar essa oportunidade, porque eu sempre tive muita dúvida e sei que de casa todo mundo tem. Por que urologista só tem homem? A gente só conhece urologista homem. Ele falou, Dani, você tá enganada. Isso caiu por terra. E não é só porque é urologista que só atende homens. Eu achei muito interessante, a gente vai trazer o Dr. Tiago aqui. Isso aí, tem também diversas doenças na mulher que o urologista atua, né? A gente faz diversas cirurgias, tratamentos clínicos e acho que um espaço para conversar sobre isso seria muito interessante mesmo. Seria muito interessante. Tem muita coisa para falar sobre isso. E aí eu perguntei para ele, doutor, eu não conheço nenhuma mulher urologista. O senhor conhece ele? Dani, tem, né? Tem muito. Aqui na cidade realmente não tem, né? Somos todos homens, mas já na minha formação
formação, né? Na sua formação? Na minha formação tive colega urologista mulher também, nos conversamos muito e que interessante. Tá crescendo bacana. muito, isso é ótimo. Isso tá mudando, gente, novos tempos, tá tudo mudado, e que bom que tá tudo mudado, que a gente evolui e que a gente aprende, que a gente cresce, né, com o tempo. Doutor, volte sempre pra gente falar desse tema aí, inclusive, aí, e de outros mais. Muito obrigado, é sempre muito bom a gente saber mais sobre a nossa saúde e poder, por exemplo, com um programa como esse da Rádio Cidade, chegar em todas as pessoas e falar principalmente de prevenção no caso aí do câncer de próstata, né? Exatamente, né? Agradeço muito a oportunidade, então sempre à disposição aí para discutir a saúde. Muito obrigada, doutor Tiago Cury, urologista. Procura ele aí nas redes sociais, procura doutor Tiago Cury, porque, olha, é muito importante você cuidar da sua saúde, você homem, e principalmente se prevenir. Até uma próxima, Até uma próxima. Muito tchau, tchau. obrigada, doutora. Até mais. Gente, continua na sintonia, porque daqui a pouquinho tem mais Show da Manhã e o Saúde Cidade teve o oferecimento de Biolabor Medicina Diagnóstica. Faça o cartão Biolabor, é gratuito e garante 50% de desconto nos exames. Oncoitu e Oncoindaiá, carinho e humanismo é o nosso lema. Acesse oncoitu.com.br e em Farma Drogaria, a farmácia da sua economia. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos.